paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Gostaria de estar lendo uma palavra que se encontra em Atos, no seu capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Vamos pular para o versículo 7, tá bom? E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido e também levarão a ti. Como nós lemos no início do capítulo 5, a Bíblia começa a contar a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade. A Bíblia não cita se foi uma casa, se foi uma fazenda, mas que eles venderam uma propriedade. Naquela época era comum que quando uma pessoa vendesse uma propriedade, elas davam o valor daquela propriedade na mão dos apóstolos para ajudar na obra do Senhor. Ou seja, elas faziam aquilo por amor, para ajudar em alimentação, em vestes, seja o que for, eles davam aquele valor para ajudar na obra do Senhor. E na vida de Ananias e Safira não foi diferente, eles decidiram dar aquele valor na mão dos apóstolos. Porém, no versículo 2, a Bíblia vai contar que Ananias e Safira, eles mentiram diante do Senhor. Ou seja, eles guardaram uma parte do dinheiro. Eles foram até os apóstolos e falaram: eu vendi a minha propriedade por tal valor. Sendo que eles estavam mentindo, porque eles não estavam dando o valor total. Eles estavam guardando uma parte daquele valor. A Bíblia não cita qual foi a quantidade, mas fala que eles reteram, eles guardaram uma parte deste valor. E o versículo 3 é um versículo que eu acho muito interessante, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo fala sobre o coração do apóstolo Pedro. O Espírito Santo fala: ele está mentindo, ele está guardando uma parte do valor, ele não está sendo sincero. Ananias e Safira, eles não tinham a obrigação de dar aquele valor, mas eles quiseram. E eles mentiram diante do Senhor. Então o que eles fizeram foi gravíssimo, eles mentiram diante do Senhor, guardando uma parte daquele valor. E no versículo 5, a Bíblia vai dizer que quando Ananias descobriu que ele tinha sido descoberto, ele expirou e morreu. Então o que ele fez foi tão grave que levou ele à morte, porque ele mentiu diante do Senhor. E no versículo 7, a Bíblia vai falar que aproximadamente 3 horas, a sua mulher foi até os apóstolos. E a Bíblia deixa clara que ela não sabia o que tinha acontecido. Ela não sabia que o marido dela tinha morrido, mas ela foi até os apóstolos. E os apóstolos aproveitaram que viram ela e perguntaram: por quanto você vendeu aquela propriedade? E aquela mulher ela teve a oportunidade de ser sincera. Ela teve a oportunidade de falar o valor total daquela propriedade. Mas assim como o marido dela, ela preferiu mentir. E o fim dela acabou sendo o mesmo do que o do marido dela. Ela acabou morrendo. Aquela mentira que ela fez diante do Senhor, que nem o marido dela, levou ela à morte. E o que eu quero te dizer é que não importa o que esteja acontecendo, não importa o que as circunstâncias, as coisas que estejam acontecendo na sua vida, seja sincero diante do Senhor, seja sincero. Mas eu pequei, arrependa-se. Mas eu fiz isso errado, arrependa-se. O Senhor ama quando um pecador se arrepende, o Senhor só não ama o pecado. O Senhor está te esperando, arrependa-se. Não importa o que foi, não importa as circunstâncias, não importa o que aconteceu, se arrependa-se. Não queira ter o mesmo fim que Ananias e Safira teve, que foi a morte, porque o final do pecado é a morte. O pecado leva à morte espiritual, tanto a morte espiritual como também a morte física. Então não queira ter o mesmo fim que Ananias e Safira teve. Arrependa-se, porque o Senhor te espera. O Senhor é amor, mas Ele também é justiça. Então se arrependa-se. Ele espera que essa palavra possa falar poderosamente no seu coração. O Senhor te espera. Volte para Ele. Amém?